Então, o problema aqui está claro. Se você só fizesse o lock de um nó de cada vez, né, de um nó da lista encadeada de cada vez, se um nó, por exemplo, quisesse remover o nó, se uma thread quisesse remover o nó C, o que aconteceria? Se uma outra thread em paralelo tivesse querendo remover o item B, né? Esse cara removendo o item B poderia fazer apontar um link para C, mas o C também está sendo removido, então estaria apontando esse link para um buraco negro, né? Então esse seria um outro exemplo de problema, né? Bom, então, para lidar com esse problema, a solução a gente já falou, é só cada thread sempre estar fazendo lock de 2 nós da lista encadeada em conjunto, né? Então, o insight aqui é que se um nó tiver com lock, né, ninguém pode nem remover aquele nó, nem pode também remover o sucesso. Então, se uma thread faz um lock de um nó, né, e também do seu predecessor, então tudo funciona, né, porque ninguém vai poder remover o sucessor daquele nó que está sendo removido, né? Então, o predecessor vai apontar para o sucessor do nó removido e vai dar tudo certo. E aí, então, aqui a gente pode rever esse exemplo. Você remove o B, né? O que vai acontecer? Não tem problema. Você remove o B, e aí, se em paralelo alguém quer remover o C, de novo, vai acontecer primeiro um e depois o outro, né? Então, se quiser remover o C, né? Então, quando o verde quiser adquirir o lock para B, né, para remover o B, não vai conseguir, vai ter que esperar primeiro o B apontar para D, e aí agora sim A e B, e aí A aponta para D. Ok? Então, isso aqui é só para ilustrar que isso funciona. Então, o método remove ele funciona dessa maneira. Você vai ter um try, e aqui a gente está chamando a atenção para o fato de que essa instrução finally ela é sempre executada, né? Então, quando a gente vai estar dando um lock sempre no nó corrente e no predecessor dele, no finally a gente vai estar sempre dando o unlock no nó corrente e no predecessor dele. E esse finally é executado mesmo que você tenha o return dentro do try, ok? Ele é sempre executado. O try é sempre executado quando o finally, que está no finally é sempre executado quando o que está dentro do try é executado. Essa é uma estrutura interessante dentro do Java. Então, o que a gente faz? A gente usa essa chave para ordenar os nós, né? Guarda o predecessor e o corrente, e aí solta os locks quando sai dessa função de remover. Então, o que é a parte principal do código? O predecessor começa sendo head, e a gente vai alternando que o nó corrente é igual ao predecessor.next. Então, o lock predecessor começa como sendo head, e o nó corrente como sendo predecessor next, e a gente atravessa a lista. Como é que atravessa a lista? De maneira bem simples, a gente está procurando uma chave, né? Então, o que a gente faz? Se encontrou a chave, retorna true. Se não, né? O que a gente faz? Dá um unlock, seta o predecessor como sendo o nó corrente e o corrente como sendo o próximo, e dá um lock, né, no nó corrente. Então, dessa maneira a gente vai atravessando a lista, mantendo esses pares em lock. E aí a gente retorna falso no final das contas se a gente não encontrou o nó que precisou, que estava sendo removido. Por que funciona? Né? Para remover o nó, a gente tem que dar um lock nele, no predecessor dele. Então, se a gente dá um lock no nó a ele, não pode ser removido, e também não, o seu sucessor também não pode ser removido. Por que é linearizável? A gente tem 2 pontos de linearização, né? Se o nó foi encontrado, esse elemento procurado foi encontrado, então esse é o ponto de linearização, né? Quando a gente
seta o predecessor, o próximo do predecessor, como sendo o nó corrente, o próximo nó corrente. Então, a gente está removendo aqui um nó, no caso de sucesso, e nesse ponto a gente assumir que todo o remove é executado nesse instante, isso aqui vai estar sempre funcionando, porque a gente já mostrou aqui, nesse ponto do código, a gente tem todas as propriedades consistentes com os nossos invariantes. Ok? Então, um outro thread em particular vai poder remover um nó nesse ponto. Por outro lado, se o item não estiver presente, o que acontece? Nesse ponto, quando a gente retorna false, a gente sabe também que os invariantes são satisfeitos, né? Ou seja, por exemplo, que a nó predecessora atual é alcançada a partir da cabeça da lista, que o nó corrente o nó seguinte ao predecessor a ele, que a chave do predecessor é menor do que a chave buscada e que a chave corrente é maior do que a chave buscada, ou seja, que de fato aquela chave não está na lista. Então, da última vez que for executado esse comando, cur é igual a cur next, antes de se chegar lá no return false, esse é um ponto de inicialização, que nesse ponto a gente sabe que não tem na lista aquele elemento que a gente está buscando, né? Então, para adicionar os nós, a solução é bem parecida, né? Então, o que a gente faz? De novo, nossa abstração é que os nós alcançáveis a partir do nó cabeça são os nós que estão contidos no conjunto, e o tail é sempre alcançado a partir do head. A gente tem nós ordenados, sem duplicatas. Então, esses aqui são os nossos invariantes, de novo, né? Então, essa solução é melhor do que o coarse grain, mas ainda não é ideal, porque a gente pode ter essa longa lista de acquires e release de nós, né? Que pode ser ineficiente, porque a gente ainda tem que fazer esses locks desses pares, né? Então, uma alternativa é a gente fazer essa sincronização otimista, né? O que é a sincronização otimista? Achar os nós sem usar lock. Então, a gente não vai mais usar lock se a gente quiser só fazendo buscas por nós, né? E aí a gente vai, de maneira otimista, assumir que isso vai ser útil. Pode ser que seja inútil, né? Mas se vai torcer para ser útil, que aquela nossa busca inicial pelo nó foi útil. Por exemplo, antes de remover, a gente tem que buscar o nó. Vamos torcer para a gente conseguir fazer isso de maneira útil, buscar sem sincronizar. E aí depois a gente recheca para ver se realmente foi útil ou não. Ok? Então a gente faz o lock só depois de fazer a busca. Então essa que é a ideia. Então, por exemplo, se a gente quer adicionar um nó, primeiro a gente tem que buscar para ver a posição correta para adicionar esse nó. Então a gente vai lá e só depois de achar que a gente aí sim dá o lock e adiciona o nó. Ok? A mesma coisa, bom, na hora de remover, qual o problema, né? Que a animação, ela, nesse ponto, pode ser relevante. Então vamos mostrar aqui a animação nesse ponto. Então, o que poderia estar acontecendo aqui, né? Então, a gente quer adicionar o nó C. E, em paralelo, a thread vermelha quer remover o nó B, né? E agora, né? Então, se a thread vermelha primeiro remover o B, né? Você vai ter um ponteiro do A para o D, e quando a thread verde for adicionar o C, ela teria que então rechecar para ver se o B ainda está lá, porque de maneira otimista ela foi assumir que ia colocar o nó C logo depois do B, mas, opa, antes dela conseguir isso, o B já foi removido, né? Então é isso que pode acontecer de errado, né? Essa aqui é a mensagem que a gente está transmitindo aqui, né? Que tem que fazer essa validação extra, né? Então, de maneira otimista, você assume que vai dar tudo certo, mas você faz uma verificação extra antes de fazer a inserção. E se não tiver essa verificação de que deu errado, aí você pode, por exemplo, recomeçar tudo do zero. Ok? Então, bom, aqui tem outras coisas que podem acontecer de errado. Por exemplo, se você primeiro adicionou um belinha, né, então na hora de adicionar o C, você teria que tomar o cuidado de adicionar o C de fato no lugar certo, né? Então, são esses cuidados extras que tem que se tomar, né? Mas nada que não possa ser cuidado
em um momento adequado, né? Então, de maneira otimista, você pode, por exemplo, poderia adicionar o C aqui antes de adicionar o B', teria que ver o que aconteceu primeiro, ou você vai adicionar o C antes de adicionar o B', ou então vai adicionar o B' antes de adicionar o C. Então, a gente vai ter a mesma abstração que a gente estava mantendo antes, que tudo que é alcançado a partir do head faz parte do nosso conjunto, e o invariante bom, continua de novo sendo que a gente vai ter aqui as mesmas invariantes, né, que não tem duplicatas e que nossa lista está ordenada, mas o cuidado que a gente tem que ter aqui é que a gente pode atravessar nós que estejam deletados, né, porque a gente está de maneira otimista passando pela lista, né, então nossa visão depois dessa abordagem otimista pode estar desatualizada, né, então a gente estabelece nossas probabilidades depois de obter os locks, não na nossa visão otimista de mundo. Então, para verificar a corretude, então, de novo, a gente só verifica se depois de fazer o lock, né, de B e C, se o B ainda está acessível a partir do head da lista, se C ainda está acessível e ainda é o sucessor de B. E aí, se isso tudo estiver valendo, aí a gente tem certeza de que está tudo ok, que a gente pode seguir em frente. Então, aqui um exemplo de uma remoção não sucedida, né? A gente manda remover o C, né? Não tem C na lista, né? E aí o B é acessível a partir e o B ainda aponta para D. Então a gente tem certeza que a gente pode retornar falso nesse ponto, porque de fato não existia uma C na lista. Então, de novo, as propriedades são garantidas porque quando a gente tem um lock dos dois, de B e D, a gente tem certeza que nesse ponto está tudo funcionando como antes. Então, como é que funciona essa validação? Ou seja, depois da parte otimista, quando você valida se está tudo ok, a gente verifica dessa seguinte forma, né? Tem a função validate, né? O que ela faz? Tem o predecessor e o nó corrente. Então, a gente inicializa o nó como sendo head, e enquanto a chave do nó for menor que a do predecessor, nó é igual ao predecessor. E se o nó ainda... se o nó corrente for igual ao seguinte do predecessor, então retorna tudo ok, né? Se não, segue em frente, né? E se o predecessor não for alcançável, aí a gente verifica, opa, não consegui validar que de fato aquele nó corrente tem como predecessor aquele nó prévio, né? Então esse validate serve para isso, para validar que de fato o nó corrente continua sendo o sucessor do predecessor dele. E aí, na hora de remover, a gente tem que então primeiro fazer uma busca e depois remover. A gente vai ter a nossa chave de busca, e aí enquanto for verdadeiro, então a gente vai ficar retentando se der conflitos, né? A gente vai lá e seta o predecessor é o cabeça, o nó corrente é o seguinte do predecessor, enquanto a gente estiver nessa busca, se o item for igual ao item que está sendo que se quer remover, aí pronto, achamos. Se não, continue seguindo em frente. E aí, quando a gente sai do loop, a gente verifica se o item está presente, e aí o que a gente faz? A gente remove. Se está ausente, né, aí a gente vai simplesmente retornar falso. Né? Então, a gente assume nesse ponto que não tem mais problema de sincronização, porque a gente já validou que, de fato, nossas visões otimistas de mundo se concretizaram. Então, aqui tem o método remove, né? De novo, enfatizando que a gente vai sempre dar o unlock do predecessor no nó corrente depois do try. Então, mesmo que a gente caia nesses return true ou return false, esse find ele é executado antes de você retornar, ok? Então, essa é uma propriedade importante aí do Java. Então, o que a gente vai fazer para remover? Dar um unlock no predecessor e no do corrente, valida que o corrente é o seguinte ao predecessor e
recheca se o item a ser removido de fato é o item correspondente ao nó, e aí a gente então remove o nó e retorna verdadeiro, se não retorna que não encontrou o nó e retorna falso. E depois disso tudo, de novo, dá o unlock do predecessor e do corrente, que é sempre executado esse finally antes de dar o return. Então, as vantagens são então que a gente não tem contenção, né, com essa lista otimista ao atravessar a lista, e os traversals, né, as buscas são weight free. Né? Então até agora tudo beleza, né? Mas de novo ainda não estamos a solução não é perfeita, não é, a gente pode querer melhorar ela mais ainda. Por quê? Porque a gente pode ver que tem que atravessar a lista duas vezes. Se a gente for otimista e deu problema, a gente vai ter que refazer o trabalho, né? E além disso, o método contains ainda precisa de locks, né? Então, essa abordagem ela é efetiva se esse custo de você refazer o trabalho, né, depois de uma abordagem otimista for pequeno, mas se você tiver muitas chamadas desse método contains, vai verificar se a lista tem ou não algum item, aí isso pode ser um problema, porque o contains ainda tem locks. Então, vamos partir para uma próxima abordagem em que o contains não precisa de locks, né, que a gente vai chamar de lazy list. Né? Esse lazy list que a gente vai fazer, a gente vai, de maneira preguiçosa, só marcar um nó como sendo removido, a gente não vai remover ele imediatamente. E depois, logo em seguida, a gente remove esse item da lista. Né? Então, o que o remover vai fazer? Ele vai escanear a lista, vai fazer um lock do predecessor e do corrente, como antes, né? Mas vai fazer uma remoção lógica de um nó antes de fazer a remoção física desse nó. E com isso, então, a gente vai conseguir que o contains, o método contains, ele não precise de locks. Né? Então, como é que é o removal? Cada nó, então, agora tem esse atributo extra, que é o nó verde indicando que está presente. Então, você manda remover, por exemplo, o nó C, e é marcado em vermelho para indicar que ele não está mais presente. E aí depois a gente faz o B apontar para o D. Então essa aqui é a ideia. Né? Então, todos os métodos passam pela lista e sempre estão verificando, né, se aqueles nós que estão lá ainda na lista estão marcados como removidos ou não. Então a gente não precisa fazer o rescan da lista completa quando a gente for remover. Né? A gente só precisa verificar que o predecessor não está marcado, que o nó corrente não está marcado e que o predecessor aponta para o nó corrente. Então tudo funciona como antes. O nó verde, por exemplo, está querendo aqui atravessar para remover um elemento, então ele verifica se A não está marcado, então ele pode e se A ainda aponta para B, e aí ele remove, então pode remover o B e fazer o A apontar para C. E aí nesse ponto, se agora o A quer bom, o nó verde agora vai ter uma visão compatível, né, com a situação do sistema e vai saber que A aponta agora para C. Então, aqui na nossa nova abstração, estão contidos no nosso conjunto, são aqueles que são alcançáveis a partir da cabeça. A única diferença é que agora a gente vai ter o conjunto de nós marcados e não marcados. Né? Então, ele vai só pertencer se a gente for alcançável e, além disso, ele não tiver marcado como sendo removido. Então, nosso invariante aqui se os nós que não estão marcados fazem parte do conjunto, né? Desde que eles sejam alcançáveis a partir da cabeça. E é isso. Então, aqui a gente tem a nossa nova função de validação, né? Para validar se o nó corrente tem como predecessor aquele nó predecessor. Então, aqui vai retornar. É uma versão de validação como antes, só que agora um pouquinho mais, tem 3 condições. A gente verifica se o predecessor não está marcado, se o nó corrente não está marcado, né, se nenhum dos dois foi removido, e além disso, se o nó corrente é igual ao próximo do predecessor.
Então, verifica se o predecessor não está marcado, se o número achou logicamente removido, e além disso, a corrente é igual para o predecessor do anterior. E aí aqui então a gente tem a função de remover, o que ela faz, valida como antes, se o corrente é igual ao seguinte do predecessor, e se verifica se a chave foi encontrada, se foi, o que a gente faz, mas faz a remoção física. Então você vê que essa coisa que a gente falou aí de ser preguiçoso, é uma preguiçoso só em um passo, né? A gente só em um passo, ao invés de fazer uma coisa aqui em uma linha, tem em duas linhas. Primeiro marca e depois, em segundo momento, faz o predecessor apontar para o seguinte. E agora não precise mais ser dependente de locks, né? Então, o contains, olha que interessante, né? Ele não precisa mais de locks. Né? Então, o que ele faz? Começa na cabeça. Se, enquanto a chave for menor do que a chave que está querendo buscar, faz apontar para o seguinte, né? Então, você não precisa mais do lock, né? Por quê? Porque o único motivo que você pode acabar passando por um nó que tenha sido removido é que ele foi marcado como removido, mas aí não tem problema, né? Por quê? Porque a gente logo em seguida só vai retornar o nó se ele não tiver sido marcado como logicamente removido, né? Então, como a operação de remoção agora ela é super simples e atômica, que é só você marcar um booleano como sendo removido logicamente, então a gente não precisa mais se preocupar em que o contains tenha locks para lidar com remoções mais sofisticadas. Né? A remoção mais sofisticada vai ser feita também, mas depois da remoção mais preguiçosa. Então aqui tem um sumário, né, sobre a weight free contains. Por que o contains é weight free? Porque a gente tem esse bit marcador. Se não tiver marcado, está na lista. Se tiver marcado ou faltando, não está na lista. Né? Então essa lista preguiçosa, ela tem o add e remove com weight free contains. E aí, de novo, aqui o nosso resumo, né? A grande vantagem é que o contain não faz o lock, mas ainda pode acontecer de o add e o remove terem contenção entre eles e pode dar problema, por exemplo, se uma thread travar dentro do add ou do remove, né? Como eles usam locks, então qualquer solução que use locks, se uma thread travar dentro da região crítica, isso vai dar problema. Então a gente pode querer ir além e fazer uma solução completamente sem locks. A gente vai ver que essa solução completamente sem locks, em termos de desempenho, vai ser um desempenho muito parecido com essa lazy synchronization. Então, na prática, as duas são muito boas, né? Mas, se a gente quiser garantir que vai funcionar mesmo que uma das threads trave, então a gente tem que partir para essa solução sem locks, mas que é bem mais sofisticada e que também pode ter esses problemas de desempenho. Então, não existe uma solução que é a única, que é melhor para tudo, vai depender de caso para caso. Ok? Então, vamos partir para a nossa próxima abordagem no próximo vídeo.